Um procedimento racional. Essa ideia era contestada por Kant. Kant dizia assim, não, essa não é uma ideia correta, porque o fundamento para a racionalidade de uma norma penal é a expressão da vontade. A norma penal tem que corresponder a uma vontade livre da pessoa, e essa vontade livre da pessoa é que vai transformar a norma num enunciado racional. E Hegel, por sua vez, assim, não é a vontade livre que transforma a norma num enunciado racional, mas é justamente a possibilidade de que essa norma engendre a relação de identificação entre a vontade universal e a vontade individual. À medida em que uma norma exista de tal forma que a vontade do indivíduo possa se conformar com a vontade universal de todos, essa norma é racional. Vemos, portanto, então, que há uma dificuldade inicial de se identificar o que é uma forma de racionalidade. Quando se busca uma racionalidade, tem esses problemas de racionalidade. Uma racionalidade empírica, é racional a norma que é emitida por um legislador, ou que é reconhecido por todos, que se submete a um princípio de hierarquia da norma fundamental, ou é racional a norma que é enunciada como uma expressão da vontade da pessoa, mas em conjugação com a vontade universal, de tal forma que as duas vontades, individual e universal, possam se identificar. Por que se pretendia estabelecer, a partir do século XIX, essa ideia de racionalidade? Por que, afinal de contas? Para buscar um sistema de estabilidade do direito penal. Quando eu digo que a norma é racional, eu digo que a norma é racional porque ela tem um significado de estabilidade. E como é a norma racional, por exemplo, no preceito hegeliano? A norma é racional à medida em que ela possibilita que a vontade do sujeito se identifique com a vontade universal. Quando a vontade do sujeito se identifica com a vontade universal, há uma plena harmonia na sociedade. Consequentemente, a norma que possibilita essa plena harmonia é uma norma racional. Há uma célebre ideia de que Hegel participava da perspectiva de que a pena seria um instrumento de reconstrução da norma violada e, consequentemente, uma afirmação do direito. Aquela célebre ideia está na introdução do direito do Hegel. Assim, a tese é a lei, a antítese é o crime, e a pena constituiria uma síntese que revigoraria a tese, que seria a lei. Essa é uma ideia pragmática que está na filosofia do direito do Hegel. Mas é que, se nós analisarmos melhor a ideia do Hegel, na fenomenologia do espírito e em outros escritos, verificaremos que o grande problema que ele buscava era justamente equacionar como era possível estabelecer-se uma estabilidade da ordem jurídica, e ele dizia que a estabilidade da ordem jurídica se daria a partir do momento em que se pudesse identificar a vontade individual com a vontade universal. Então, a lei que possibilitasse essa identificação seria racional, porque proporcionaria a estabilidade da ordem jurídica. Vemos, então, que essa ideia de Hegel é também interessante, porque modernamente tem um autor alemão chamado Michael Quandt, que é um filósofo alemão de Berlim, que reconstrói toda a ideologia de Hegel com base nessa vinculação entre vontade universal e vontade individual. Diz o seguinte: pois todo mundo fala do Hegel, que o Hegel é autoritário, mas acontece que e Marx tinha uma certa predileção de ler Hegel, dizer que era o grande conquista da filosofia alemã, era a leitura de Hegel, né? E aí, esse Michel Kant diz assim, pois se nós analisarmos bem mesmo o que Hegel exigia para a estabilidade da ordem jurídica, nós verificaremos que não há possibilidade de haver uma estabilidade da ordem jurídica se não houver também uma sedimentação do princípio da igualdade. Porque ninguém pode
identificar a sua vontade com a vontade universal quando não há as condições mínimas para a expressão da sua vontade de conformidade com a vontade universal. Então, se uma norma estabelece que é proibido furtar ou é proibido matar, essa norma ela tem que dar também não apenas o enunciado formal, mas sim as condições materiais, para que a pessoa possa, então, conformar a sua vontade individual, que é a obtenção de alguma coisa, com a vontade universal, que é não prejudicar as pessoas em geral. Mas isso é possível somente quando todas as pessoas têm as mesmas condições de existência, de tal forma que isso seja então, racional exigir-se de todos o mesmo comportamento. Se não houver uma racionalidade nesse sentido, quer dizer, não houver uma exigência, se não houver essas condições materiais, não há possibilidade de se reconhecer a identificação entre a vontade universal e a vontade individual. Vejam então que Kant recupera essa função humanista da filosofia hegeliana, mostrando que efetivamente essa forma de racionalidade é uma forma muito salutar de ver o direito penal. Bem, o direito penal não parou aí. Há outros aspectos importantes. Por exemplo, nós temos uma influência muito grande no direito penal, embora nós, no Brasil, tenhamos pouco acesso a essa literatura, de duas correntes fundamentais do pensamento filosófico, que é justamente o chamado neocriticismo e o neopositivismo da escola de Viena. Por coincidência, ambas correntes de pensamento são elaboradas em Viena, o neocriticismo e justamente o neopositivismo. O neocriticismo, na verdade, ele busca revalorizar a experiência, mostra que essa ideia da realidade empírica que os ingleses mostravam de uma maneira muito salutar com a obra de Hume, etc., ela deve ser reconstituída. E mostra também esse Brentano, por exemplo, que é o grande artífice desse movimento, mostra que a experiência tem que ser revalorizada de tal forma que se possa dizer o que é, afinal de contas, empírico no direito, afinal de contas. O que eu posso dizer que se constitui uma lesão de bem jurídico? Como é que eu posso identificar uma lesão de bem jurídico? O que é, afinal de contas, bem jurídico? Isso é um grande problema do direito penal. Vejam que a noção de bem jurídico é uma noção muito flexível. Ninguém entende muito bem o que é bem jurídico. Há um tempo atrás, eu fiz uma busca muito assim, rápida nos manuais de direito penal da parte especial e fiquei muito preocupado com a facilidade com que as pessoas identificavam os bens jurídicos nos respectivos delitos. E mencionei só dois. O crime do artigo 334 do Código Penal, que é o crime de contrabando, e o crime de favorecimento da prostituição. E aí, nos dois crimes, os autores dizem o seguinte: o bem jurídico no crime de contrabando elencava uma série de bens jurídicos, mas o primeiro deles era a moralidade pública. No contrabando. E no crime de favorecimento da prostituição, elencavam em vários deles, o primeiro era a moralidade pública, não é possível. A moralidade pública, então, é o bem jurídico universal, não é possível. Serve para tudo, para o contrabando e para o favorecimento da prostituição. Não consegui identificar exatamente a relação entre o contrabando e o favorecimento da prostituição. Mas trago, por exemplo, a mercadoria de importação proibida de Nova York, e isso é identificado exatamente da maneira, quer dizer, ofendo o mesmo bem jurídico de alguém que mantém uma casa de prostituição ou que favoreça a prostituição. O mesmo bem jurídico é possível. Alguma coisa está errada. O que está errado é o conceito de bem jurídico, na verdade, porque o conceito de bem jurídico é de tal forma flexível que não se pode identificar exatamente o que constitui o bem jurídico. Isso, a escola de Viena vai decifrar um pouco. Ela vai dizer assim, olha,
na verdade, as proposições, os enunciados, eles são falhos. E só existem alguns enunciados verdadeiros, que são os enunciados matemáticos. Esses são verdadeiros porque eles não têm nenhuma necessidade de demonstração empírica. Posso elaborar um cálculo matemático sem que haja nenhuma serventia para nada, talvez no futuro. E assim apareceram, por exemplo, cálculos matemáticos que no futuro foram utilizados até na teoria quântica e tal, e que até hoje estão em discussão se são verdadeiros ou não, e é um problema muito sério. Por exemplo, um caso interessante agora, recentemente eu estava comentando, porque eu estava preocupado com esse negócio, comentando com um físico no Rio de Janeiro, e ele disse assim, pois eu perguntei para ele assim, explica com um negócio que eu nunca entendi. Como é que essa história de que o tempo se reduz, o espaço também se reduz na ramo da teoria da relatividade, o que é essa redução do espaço e tal, ele me explicou, não entendi muito bem, mas entendi mais ou menos. E uma coisa foi interessante que ele falou, é que toda a teoria da relatividade, toda ela, foi para demonstrar a validade das equações de Maxwell relacionadas ao eletromagnetismo. Todo. E aí, diz ele, eu perguntei, mas essas equações são corretas? Eu disse, não, ninguém sabe, são equações que são corretas para o eletromagnetismo, mas a teoria da relatividade entendeu que isso aí se transformaria num princípio geral para tudo. E aí, claro, todas as ideias da teoria da relatividade, algumas são comprovadas e outras não foram comprovadas ainda e tal, então essa fica no ar. E como é que isso se comprova? Matematicamente. Então a matemática comprova coisas que empiricamente não tem nenhum respaldo. Eu estou idealizando aí, assim a possibilidade de que eu possa agora sair numa velocidade da luz para um determinado planeta, quando voltar eu teria a mesma idade que eu tenho e Maurício terá 90 anos. Então, essa é uma ideia que Einstein já propunha, mas é puramente matemática. Não há nenhum respaldo empírico. E os pensadores de Viena dizem assim, pois aí que está o problema. Os juízos matemáticos são juízos certeiros, agora os juízos empíricos não são certeiros, porque eles sempre estão condicionados a alguma realidade prática. E como é que fica isso, na verdade? Aí eles reconstroem, fazem uma purificação da experiência. A experiência tem que ser purificada para que ela seja verdadeira, para ela ter um enunciado que possa servir à ordem jurídica, ela precisa ser purificada. E como é que se dá a purificação? Se dá eliminando-se dos juízos empíricos aquilo que seja acessório, que não tenha nenhuma demonstração válida, e vai se eliminando gradativamente. E aí você tem uma experiência real. Se conseguiu isso ou não? Não se conseguiu até agora, mas, de qualquer maneira, é uma perspectiva de racionalizar também a ordem jurídica. De que maneira eu racionalizo a ordem jurídica? Através de uma recuperação da experiência. Demonstra que é fundamental a experiência jurídica. E qual é a experiência jurídica? Observem bem. Vamos tomar uma ideia. No famoso processo, que eu nunca sei, é o caso de 470, São Penal 470. Isso, no famoso processo de São Penal 470, eu não gosto de trazer casos concretos, mas esse caso é interessante para mostrar